Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso curso de Introdução ao LaTeX, né? Um curso básico para você começar a trabalhar aí com LaTeX. Você que é meu aluno aí, zero LaTeX, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. Não esquece de assistir os vídeos anteriores antes de chegar nessa videoaula, ok? E você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então clica aí embaixo nesse botãozinho de inscrever-se, se inscreve no canal e vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos aprender como inserir teoremas, definições, proposições no nosso documento. Eu estou com o documento aberto aqui, meu documento auxiliar, né, para mostrar para vocês aqui, olha, que eu tenho aqui, né, alguns teoremas, corolários, definição. Então nós vamos hoje aprender, né, como inserir, né, esses tipos de textos, tá? Para inserir esse tipo de texto, nós vamos utilizar novos ambientes, tá? Então, nós vamos criar novos ambientes, né? Esse teorema, na verdade, ele é um ambiente aqui no LaTeX, tá? Lembrando que os ambientes são aqueles que começam com begin, né, e finalizam com o end. Então, nós vamos criar ambientes aqui no LaTeX, tá? Eu vou criar aqui ambientes, né, teorema, corolário, mas você pode criar qualquer ambiente, né, que você deseje, né, criar aí no seu documento, tá? Então, vou abrir aqui o nosso arquivo da última aula, né, deixa eu compilar ele aqui para aparecer o PDF. E aqui nós fizemos na última aula equações, né, então eu vou só acrescentar aqui, tá? Esses novos ambientes. Aqui eu já coloquei, olha, uma seção, tá? Então, só lembrando, né, que a seção você digita aí, né? Você digita aqui, né, o /section aqui no início do documento, tá? Eu coloquei o nome de equações, né? E aí isso vai gerar aqui essa primeira seção, né? Esse aqui é o título, tá? Da primeira seção, ok? Então, vamos lá. Vamos criar aqui os novos ambientes, né, para o que nós queremos acrescentar no nosso documento. Aqui nós já temos o preâmbulo básico que nós temos trabalhado, né, então ele também vai servir para o que nós vamos fazer agora, tá? E aí eu vou criar aqui os novos ambientes. O comando para criar os novos ambientes é o comando /new theorem. Então, você vai digitar aqui /new theorem. Observe que já aparece aqui algumas opções, tá? Vamos começar aqui com essa primeira, né? Aqui você vai ter o nome que você vai colocar no seu ambiente, um nome fácil para você, né? Um nome que fique bom para você, tá? E aqui, né, você vai colocar o que de fato vai aparecer, tá? Quando você compilar o documento, né? Então, eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui, começar com definição, vou colocar definition. Você pode escrever definição se quiser também. Ou só as três primeiras, né? Você vai escolher conforme você achar melhor, tá? E aqui eu quero que seja impresso no documento a palavra definição, tá? Então, aqui eu tenho um ambiente definição. Vou criar aqui mais outros ambientes. New theorem. Vou colocar teorema, você pode escrever aqui teorema, estou escrevendo tudo com letra minúscula, né? E aqui eu quero, após compilado, quero que apareça teorema com letra maiúscula. Podemos também criar outros, né? Vou copiar aqui e colar. Eu vou criar aqui o proposição. Proposition. Corolário. Tá? Então, por enquanto, né, vou criar aqui esses 4 ambientes, tá? E aí, uma vez criados esses ambientes, vamos agora acrescentar no nosso texto. Vamos digitar aqui
uma definição, tá? Eu vou digitar uma definição aqui. Então, vamos colocar aqui ambiente barra begin. E aí, vamos começar com uma definição. Eu coloquei lá a palavra definition, o nome do ambiente. E aqui eu vou colocar uma definição. Eu vou copiar a definição aqui lá do outro texto. Então, aqui copiei, mas eu vou copiar de novo esse texto aqui para mostrar para você, tá? Então, entre dois cifrões, né, vamos colocar aqui a nossa função f, dois pontos. Eu vou colocar aqui por enquanto um R maiúsculo, barra, long right, ó, já apareceu aqui long right arrow, que é aquela nossa flechinha, né, dessa notação, e vou colocar um R maiúsculo aqui de novo. Vamos compilar. E observe que aqui eu tenho a nossa primeira definição. Então, olha só, uma função f de RR é dita objetiva se ela é injetiva e sobrejetiva. Falta um E aqui, né? Vamos daqui a pouco corrigir. Mas olha só, esse meu R aqui, eu quero colocar aquele R, né? Aquele R que nós utilizamos, aquela notação de conjuntos numéricos, né? Como é que eu posso fazer para colocar aquele R? Você vai vir aqui em cima, tá? Nesses menus, você tem aqui em matemática, vamos botar aqui. Aqui em matemática, você tem umas opções, ó, de estilo de letras matemáticas, ok? Deixa eu mudar aqui. Matemática, estilo de letras matemáticas, e aí você tem aqui, olha, esse tipo de letra aqui, tá? Que nós podemos utilizar, né, para colocar ali os números reais. O comando é esse, tá? mathbb, né? E aqui, ó, tá me dizendo que eu preciso desse pacote para conseguir usar esse comando, tá? Então, nós vamos acrescentar esse pacote lá no nosso preâmbulo e vamos utilizar esse comando para mudar ali o nosso R, tá? Se você clicar aqui, o comando já vai aparecer lá no seu texto, ok? Então, vamos lá. Aqui no preâmbulo, nos pacotes, né? Você pode, se quiser, pode acrescentar aqui onde tem o AMS Math, você acrescenta também, né? Coloca vírgula e acrescenta aí AMS Simple. Muito bem, e aí vamos agora lá a nossa definição. E aqui eu vou colocar barra math. Já aparece aqui a opção, ó. Então dá um enter e vamos colocar o R. Aí você faz a mesma coisa, aqui saiu um Z a mais, né? Faz a mesma coisa aqui. Pode selecionar, né, e digitar aqui o comando. Dá um enter. Ok, vamos compilar então. Bom, e aqui nós temos a nossa definição com aquele R, né, do símbolo, tá, de conjuntos numéricos. Então, é mais um comando para você aprender. Bom, vamos continuar? Vou colocar agora, vou acrescentar aqui um teorema. O teorema também, né, é um ambiente, então vamos usar aqui begin. Para o teorema eu usei a palavra teorema mesmo. E aí vamos colocar aqui, né, um teorema. Deixa eu copiar lá do outro texto.
Então, aqui eu digitei um teorema, né? Se f de R em R é uma função injetiva, então f é sobrejetiva aqui. Vamos compilar. E aqui está nosso teorema. Tá? Note que apareceu o R aqui, né? Você pode também alterar o R, tá? Para sempre usar esse, né? Então, eu vou alterar lá no texto. Bom, então tá aqui, né? Nosso teorema, observem que definição 1, teorema 1, né? Definição 1 do seu documento, teorema 1 do seu documento, tá? E às vezes os teoremas, né, tem corolários, né, que são consequências dos teoremas, e aí você pode também acrescentar aqui os corolários usando o ambiente corolário, né, que você criou lá em cima, tá? Eu vou já copiar aqui, a gente adiantar um pouco. Então, eu copiei já o exemplo, né, do outro texto. Eu mudei aqui, porque no outro texto eu tinha colocado outro nome para o ambiente, né? Aqui eu coloquei corolário, então eu só fiz alterar, tá? Então, nós temos depois o teorema, o begin corolário, né? Outro corolário, então são dois corolários aqui. Tenho aqui definição novamente, né? Uma outra definição e tenho aqui uma proposição, tá? Então, vamos compilar. E aqui, né, no PDF, note que apareceu aqui, olha, definição, teorema 1, corolário 2, né? Observe que, olha só, primeiro corolário e o segundo corolário do seu documento, né? Então, ele vai enumerando conforme os objetos vão aparecendo, tá? Aqui, olha, uma definição 2, né? Você já tinha a primeira definição, agora você tem a segunda definição. Proposição 1, porque é a primeira proposição que aparece no documento, ok? Então, ele vai numerando, né, de maneira automática, tá? Eu vou colocar aqui mais uma seção, né? Eu vou acrescentar uma nova seção no documento, tá? E vou colocar mais alguns resultados. Então, deixa eu também copiar do outro texto aqui para nós ganharmos já um tempinho. Então, copiei aqui, tive que dar uma alterada aqui, né? Que no outro texto eu tinha colocado um nome diferente do ambiente. Então, vamos compilar. E aqui no PDF, você observa que, olha, que tem agora uma nova seção, né? Seção resultados. Então, você tem aqui novos resultados, né? Então, observe que agora você tem aqui teorema 2, corolário 3 e 4, né? Teorema 2, porque você tinha o teorema 1 lá na seção 1, né? O primeiro teorema. Aqui foi o segundo teorema que apareceu no seu documento, então teorema 2. O terceiro corolário que apareceu, então corolário 3, né? Corolário 4, tá? Então, aqui, né? Dessa maneira, como nós definimos aqui o nosso preâmbulo, tá? Ele vai numerar, né? Os nossos corolários e teoremas conforme eles vão aparecendo no texto, ok? Nós podemos fazer um acréscimo, né, nesses comandos para que essa numeração possa mudar. Por exemplo, eu quero que a minha definição, o meu teorema, né, eles sejam conforme a seção, tá? Então, você pode acrescentar aqui no final, entre colchete, a palavra section. Então, vou acrescentar na definição e também no teorema, tá? Section. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que a numeração das suas definições e dos seus teoremas sejam conforme a seção, tá? Então, vamos compilar. E aí, você vai obter aqui
Vamos alterar aqui. Olha só, olha a diferença que já fez aqui, ó. Agora você tem, ao invés de definição 1, você tem definição 1.1, quer dizer, a primeira definição da seção 1, né? Primeiro teorema da seção 1, tá? Corolário, né, proposição, como eu não alterei, tá? Ele manteve a contagem pelo documento, né? Olha aqui, segunda definição da seção 1, né? Quando você vem aqui para seção 2, agora nós temos o teorema 2.1, ou seja, o primeiro teorema da seção 2, ok? Então, nós podemos fazer esse acréscimo lá no comando, né, para que a numeração possa alterar. Ah, eu não quero, eu quero do jeito que tá. Então, você vai lá no comando e apaga, né, aquela opção de /section, tá? Outra coisa que eu posso fazer é colocar o corolário em relação ao teorema, tá? Então, por exemplo, eu quero mencionar o corolário, né, e mencionar, fazer a numeração dele em função do teorema e que ele aparece. Então, eu posso também colocar aqui o colchete e acrescentar. Você poderia fazer também em relação à seção, tá? Mas você pode, né, também fazer em relação ao teorema, ok? Então, você vai colocar aqui teorema, né? Você vai colocar a mesma palavra que você usou no ambiente teorema, ok? E aí, vamos compilar aqui o nosso documento agora. Então, você terá uma mudança aqui na numeração, né? Olha, note que agora o corolário apareceu com a numeração 1.1.1, né? E o outro 1.1.2. Isso quer dizer que você tem aqui o corolário 1 do teorema 1.1, corolário 2 do teorema 1.2, tá? Note que aqui, além do teorema, né? Aparece a seção também porque o seu teorema já estava sendo numerado conforme a seção, tá? Aqui na seção 2, né? Então, nós temos aqui, olha, o corolário 2.11, né? Então, corolário 1 do teorema 2.1, tá? Então, o corolário, né? A numeração do corolário, do teorema e da seção, ok? Então, você pode, né, mudar essa numeração, tá? Conforme, né, o seu documento, conforme você queira, tá? Dependendo da classe de documento, essa numeração também pode alterar. Nós podemos ter também a numeração em relação aos capítulos, né? E isso nós vamos ver em aula mais para frente, tá? Como nós estamos usando aqui a classe article, né? Então, nessa classe nós temos as seções, tá? Então, nós estamos numerando aí conforme a seção, ok? Bom, para finalizar aqui, você pode, se você observar aqui, apareceu uma letrinha aqui. Bom, se você observar, o corolário, né, tudo que foi escrito nesses ambientes, eles ficaram em itálico, né? Automaticamente ele já deixou o texto em itálico, tá? Eu posso alterar isso? Eu não quero que fique itálico, eu quero que apareça, né, normal, a letra. É possível, tá? Você pode fazer essa alteração também. Para fazer essa alteração, você vai precisar de um pacote. Nós vamos colocar esse pacote aqui, eu vou acrescentar aqui, né, depois dos pacotes aqui, que é o /use package. Aparece a opção, né? AMS-THM. AMS-THM, esse é o pacote, ok? E aqui, antes, né, antes aqui dos seus novos teoremas, você vai usar o comando /theorem style. Apareceu aqui, olha, opção, né? Vamos dar um enter e aí você vai colocar, por exemplo, definition. Então, os comandos que você já vai criando, né? Ele já vai reconhecendo e vai aparecendo depois como opção quando você começa a digitar, ok?
Então, a partir de definição, né? Esse comando aqui vai fazer uma alteração aqui no texto. Vamos ver como é que vai ficar essa alteração. Então, aqui nós vamos verificar que agora houve uma mudança na letra. Ó, agora ela não ficou mais em itálico, né? Ela aparece com a letra normal, tá? Então, você também pode usar essa opção, né? Se você não usar ela, vai aparecer, né? Tudo que você colocar nesses ambientes novos aí vai ficar em itálico, tá? Mas, se você não quiser ficar em itálico, você pode usar aí esse novo comando e a letra vai aparecer de maneira normal, ok? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Eu vou te aguardar no próximo vídeo, ok? Não deixe de praticar aí o que nós aprendemos hoje, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!